abrindo o software, vai vir essa tela. Essa tela me permite abrir projetos, os últimos 5, escolher um projeto dentro do meu computador, dou um duplo clique e escolho nas pastas do meu computador, ou baixar um exemplo de projeto do site. Além disso, nós temos notícias recentes sobre o Capture, que o Capture agora está funcionando no iPhone, no iPad. Aqui é para nós instalarmos a licença, que é o que nós vamos fazer depois. E aqui, para eu abrir um novo projeto do Capture. Quando eu abro um novo projeto do Capture, ele vem desta forma. Vem assim, limpo. Ok? Algumas cores vocês podem alterar, e alterando essas cores, toda vez que você abrir um novo projeto, essas alterações já vão funcionar. O software é traduzido para várias línguas, inclusive, como vocês podem ver, o português. Vou dar um duplo clique agora no nosso arquivão do curso. Ok. Eu enviei esse arquivão para vocês, porque esse vai ser o final do curso. Né? A gente vai chegar nesse desenho. Então, vocês podem comparar em que etapa vocês estão do desenho, comparar sempre com esse desenho, tentando não salvar ele para ele ficar igual. Certo? Então, nós vamos começar do zero, mas, conforme eu disse, primeiro eu quero mostrar para vocês a cara do software. Nós temos 3 vistas, a vista alfa, a vista beta e a vista gama. Essas 3 vistas, elas são iguais. Iguais no seguinte sentido. Elas têm a mesma função, as 3. Eu posso repetir as mesmas imagens nas 3, ou posso colocar uma imagem em cada uma das 3 vistas. Certo? Eu tenho 2 formas de ver o software. A primeira delas é essa aqui, que são 4 vistas lado a lado, 3 vistas do projeto e um descritivo do projeto, ou eu posso aqui em ferramentas, janela, ajuda, vista, alterar as configurações. A primeira delas é janela, arranjos, vistas à esquerda e projeto à direita, ou seja, eu mudei a forma de visualizar. Outra coisa interessante no Capture é que se eu fizer isso aqui, ó, nesse botãozinho da esquerda, vocês já abriram aí o software? Vocês estão todos com o software aberto? Se quiserem ir clicando enquanto eu vou falando, ok, para vocês visualizarem. Se eu clicar aqui, ó, vocês viram o que aconteceu? Quando eu clico no da esquerda, ele toma todas as vistas. No caso de eu estar com essa janela assim, por exemplo, ele faz uma tela inteira. Eu também posso descolar e passar para um outro monitor, por exemplo. Ok? Beleza. Vamos, então, àquilo que eu chamo de Blitzkrieg, que é mais ou menos como um tratamento de choque, ou seja, agora vai. Começamos pela ajuda. Info sobre o software. Menu ajuda, info sobre o software. Ele passa para vocês todas as configurações do software, o que vocês estão usando, para quem ele está liberado, ou seja, a licença, nesse caso é uma licença para mim, com o meu e-mail. Está rodando numa placa HD Graphics 4000 e a versão é a 20.0.51, que é a mais recente. Ainda em ajuda, procurar atualizações, você está usando a versão mais recente, ou seja, se vocês abrirem o software e disserem, pô, será que saiu alguma coisa? Ou vocês deixam para automaticamente avisar vocês, ou vocês vão ali e procuram em ajuda. Manual, se vocês abrirem
o manual, ele vai abrir uma página na internet onde nós encontramos o manual do Capture 2020, em inglês. O website vai abrir o website e bem-vindo ao Capture, ele vai abrir aquela tela que abriria se eu tivesse dado, em vez de 2 cliques no projeto, se eu tivesse aberto o software, essa mesma tela, ok? Ajuda já foi, janela. Primeiro eu mostrei os arranjos, e aí eu tenho aqui, ó, seleção. Isso para alguns vai ser novo, tá? Camadas. Filtros, grupo de aparelhos, materiais, aparelhos, universos. Ou seja, tudo que eu vejo aqui, eu posso, eventualmente, colocar na minha tela. Vou fechar, vou salvar e vou fechar, ok? E, novamente, vou dar 2 cliques. Isso é bonito, né? Ou seja, vocês podem criar um desktop, minha máquina é uma porcaria. Vocês podem criar um desktop com todas as informações que vocês quiserem. Eu vou fechar aqui, porque se eu não fechar, a minha máquina não é tão boa assim. Certo? Então, vocês podem ter tudo à disposição. Quando a gente trabalha com 2 telas, isso é maravilhoso, porque numa das telas vocês põem todas as informações e na outra tela, como eu tenho aqui à minha direita, só as imagens. Então, janela. Nós já vimos tudo aqui, ferramentas. Alterar tradução. Quem traduziu o Capture para português é esse que vos fala, mas existem outras línguas também, no mundo chinês, japonês, grego, tem várias línguas. Atualizar a biblioteca. Se vocês clicarem aqui, automaticamente vai abrir numa pasta do computador de vocês. Vocês têm que descarregar a biblioteca, primeiramente, no Capture, colocar numa pasta qualquer, e aqui dar duplo clique. Quando der duplo clique, vocês vão instalar a nova biblioteca atualizada. Por que é importante? Porque quem faz essa atualização é uma empresa também pertencente ao grupo, digamos assim, é a Atlas Database. A Atlas Database constrói fixtures, constrói personalidades para várias mesas no mundo. Não só para essas que eu citei, mas para algumas que, as que eu citei que tem o Capture dentro, que é a Volites, Chemisys e a ROG. Outras mesas, Compolite, etc., também fazem uso da biblioteca do Capture. Portanto, se vocês estiverem com a biblioteca atualizada, é muito mais certo que não vai ter problema entre o real e o virtual. Novamente, a licença é só para vocês colocarem a licença, tanto faz por aqui ou por aquela página inicial, e as opções. Aqui nas opções, nós temos várias opções, tanto de idioma, por exemplo, eu posso escolher um outro idioma desses aqui, posso usar medidas no sistema métrico, que é o sistema que nós usamos no Brasil, ou o sistema imperial, que é o sistema usado na Inglaterra e em alguns outros países de fala inglesa, digamos. E vocês podem alterar. O mais bacana no Capture é que se vocês colocarem algo em metros, ele automaticamente converte para a medida imperial e vice-versa. Já dando uma dica, se vocês um dia tiverem uma peça com 2 metros, quiserem que ela tenha 4, basta, não precisa escrever 4, basta escrever mais 2.
Ou seja, se eu tenho uma peça de 62 metros e 33 e quero que ela tenha 127,45, basta eu escrever 127,45 menos e automaticamente o Capture já faz a conta. Aqui são brincadeirinhas, eu chamo de brincadeirinhas de cores. Vocês podem alterar. Por que está escrito aqui, ó, ignorar o Drive C? Se vocês tiverem o software instalado num drive que não seja o C, coloquem sim aqui, porque ele não vai procurar no Drive C o software, o Capture. Vai ficar mais rápido. Procurar por atualizações? Sim. Ou seja, o meu sempre me avisa, olha, tem atualização. Quer baixar? Aí tu vai lá e baixa. Isso aqui é lição para hoje, tá? Vocês verem o que muda de cores quando vocês clicarem aqui. Por exemplo, vou clicar nesse aqui e vou colocar azul. E fecho. Viram o que aconteceu aqui? Aqui ou aqui. Basta eu passar o mouse em cima e ele já alterou. Ou seja, essa cor do box, eu posso colocar a cor que eu quiser. Isso é mais para vocês curtirem e usarem aquilo que vocês preferem. Esse grid do fundo, por exemplo, eu posso alterar aqui, ó, cor do grid. Vou colocar um cinza. E cor das linhas centrais do grid, vou colocar um amarelo. Um creminho, vai. Ficou ruim a leitura, né? Não é tão bom quanto estava antes. Ok? Então, vocês podem escolher as cores que vocês quiserem. Eu gosto muito de usar um verde bem profundo aqui. Bem profundo. E a linha central, um verde um pouquinho mais claro. Vou mostrar para vocês. Da mesma forma, neste navegador aqui, vocês conseguem alterar o tamanho e as propriedades desse navegador aqui. Consigo mudar a cor dele, consigo mudar o tamanho, consigo dizer... Estou girando as cadeiras, estão vendo ali? Consigo dizer de quantos em quantos graus eu quero que gire, se eu quero que gire inteiro, se eu quero que gire de 5 em 5, de 15 em 15. Então, isso com o tempo, vocês vão adaptar a utilização de cada um de vocês. Vista. Eu tenho várias opções para cada uma dessas três vistas. Eu não vou explicar isso aqui, porque aquilo ali, ou isso aqui, é o mesmo que eu tenho aqui. É exatamente igual. Certo? Então, eu vou explicar aqui e não lá. Nós já vimos, então, toda ajuda, toda janela, ferramentas, sabedores que as opções vocês podem mudar, inclusive as opções de conectividade, que é a aula de pós-graduação, é bem lá para o fim, que é a aula que vocês vão ligar o visualizador com o console de vocês. Dito isso, as formas que eu consigo enxergar a minha tela. Primeiro, eu vou aumentar bem. Primeiro, o wireframe, que é isso aqui. Ela é uma vista toda cortada. É como se vê, por exemplo, um software como o AutoCAD. Ela é toda... faltou o termo agora, me ajuda, Natália. O wireframe é como se fosse só a linha metálica da estrutura. Como se fosse... O esqueleto metálico, né? Esqueleto metálico. Então, é só o esqueleto dos meus aparelhos, da minha plateia. Eu posso ver em planta também. A nossa planta aí está bem complexa, tem bastante aparelhos. Posso enxergar, vou pular o ao vivo no personalizado,
Por que eu pulei o ao vivo? O personalizado, eu consigo girar, consigo visualizar de várias formas, como eu quiser. Neste botão da esquerda. No botão do meio, eu tenho zoom. Mas também tenho zoom se eu girar a minha rodinha do mouse. Ok? Então, zoom, zoom in, zoom out. Se eu fizer bem no meio, notaram a diferença do que está acontecendo aqui? O zoom é baseado na posição do mouse. Ou seja, se eu botar o mouse aqui, ele vai fazer um zoom aqui até a pessoinha do palco. Ok? Por que antes eu não coloquei o ao vivo? Primeiro, quando vocês forem usar o ao vivo, se a máquina de vocês não tiver muita potência, ela não for uma máquina muito boa, digamos assim, como a minha, não deixem a luz ligada porque vai travar o computador. Então não deixem a luz, eu digo, não deixem os aparelhos ligados. Por isso que eu prefiro sempre começar com essa vista, que é a vista personalizada. Inclusive, porque se eu tiver aparelhos ligados, aqui eu vou mais rápido, ou seja, eu quero ver o palco. Subi aqui, me posicionei aqui, aí eu vou entrar palco adentro. Estou olhando, cadê onde é que eu estou? Não sei onde é que eu estou. Começamos assim, ó. Se eu quero ter uma posição no palco e quero me lembrar dela, ou seja, eu quero... Achei, consegui. Pum, é isso aqui que eu quero. Essa é uma das imagens que eu quero ter. Posso passar ao vivo só clicando em ao vivo. E aí, eu não vou ter todo aquele trabalho de tentar mudar a posição da nossa vista com coisas acesas. Vocês viram o tempo que levou na minha máquina para essa imagem vir à tona. Ou seja, máquinas boas valem a pena, como o neném agora está de máquina nova. Eu quero guardar isso aqui. Novamente, nas 3 listrinhas aqui, câmera. Eu tenho 5 posições para gravar. Mas eu também posso automaticamente dizer, eu quero a vista superior. Quero vista frontal, que era aquela que eu estava. Ou quero vista lateral, atrás da parede. Viram que ali à direita tem atalhos? Ctrl 1, 2, 3, 4. Ctrl 2. Só que eu quero, não quero bem frontal, eu quero meio lateralizada, assim, eu acho interessante, meio diagonal. Nesse mesmo ícone, gravar visão da câmera posição 1. Ou seja, a partir de agora eu tenho câmera. Se eu quiser a vista frontal, é a minha vista anterior. E se eu quiser, posição 1 é a que eu acabei de gravar. É fácil assim o software. É simples assim. Eu sei que é bastante informação para o primeiro dia, mas é para vocês entenderem. Não precisa decorar nada disso. Tudo isso nós vamos fazer passo a passo. Certo? Mas é para vocês terem o primeiro contato com o software. Então, câmera já vimos. O que é visualizar tudo? É eu sair de zoom totalmente para fora da minha construção. Tá, mas se eu quiser fazer o contrário, ir totalmente para dentro. Então, cheguei lá dentro, selecionei um aparelho e vou lá para fora. Selecionei qualquer coisa. E aí venho aqui e ponho câmera, visualizar seleção. Olha que lindo.
é o máximo de zoom. É o zoom in e o zoom out. Então, visualizar a seleção, ele visualiza só o que nós selecionarmos. Se eu selecionar mais coisas, se eu selecionar tudo isso aqui, por exemplo, e vier visualizar a seleção, eu vou visualizar tudo isso. Ah, isso é maravilhoso, que você pode selecionar pela barra de ferramentas e já está ali, né? Isso. Pelos grupos de aparelho. Pô, maravilhoso. Isso. Bom, além disso, para selecionar, se eu clicar em cima, eu seleciono. Se ele me deixar, tem alguma coisa na minha frente aqui, peraí, ask. Ué, já está selecionado? Está selecionado lá fora. Para selecionar, é um clique. Se eu apertar no Shift, vou selecionando mais objetos. Ctrl, eu desseleciono fora de ordem. Shift, eu seleciono. E se eu quiser desselecionar, Ctrl. Além disso, eu posso selecionar dessa forma aqui também. Selecionar várias coisas ao mesmo tempo. Existem depois atalhos que facilitam essa forma de selecionar. Então, já vimos câmera. O que é? Vamos de novo lá. Nós. Vai, quem? Eu, neném. Fala, neném. Selecionar de direita para esquerda, da esquerda para direita. Selecionar. Ah, ok. Faz diferença selecionar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda quando se trata de aparelhos, tá? É como na Volites, quando você seleciona um grupo, eu selecionar dessa forma aqui, eu seleciono tudo que está dentro ou encostando na minha seleção. Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, da esquerda para a direita, eu seleciono tudo que está dentro ou encostando. Se eu selecionar da direita para a esquerda, tudo que está encostando, não, desculpa, falei errado. Tudo que está dentro da minha seleção, da esquerda para a direita. Tudo que está, não é encostando, tudo que está atrás, digamos, da minha seleção. Se eu fizer o contrário, tudo que está encostando em qualquer pontinho da minha seleção, não precisa estar todo dentro. Beleza. Voltei para o wireframe. Lembra o que é o wireframe? Lembra? Voltei para o wireframe e vou na minha câmera e vou dizer, ó, quero a vista superior. Ok. Essa é a minha vista superior. Essa é a minha vista superior, então, deixa eu deixar mais centralizadinho, ok. Essa é a minha vista superior do wireframe. Eu não quero ver esse grid, não gosto dele. Deseleciono o grid. Esse ícone aqui é a fumaça. Este ícone aqui é a câmera. Qual câmera? As outras duas, que não é essa que está aparecendo aqui. Ou seja, esta câmera aqui é a câmera correspondente a essa vista lateral aqui. E essa câmera é a correspondente a essa vista frontal. Ok? Ah, mas eu não gosto de ver isso. Desligo aqui. Eu posso ocultar um objeto. Eu seleciono o objeto, ou o conjunto de objetos, venho em seleção e eu posso ocultar ele. Sim, está oculto. Ou seja, eu não vejo ele. Apaguei. Ué, cadê? Não sei. Venho aqui e digo, mostra os objetos ocultos. Ah, está ali, ó, me achei de novo. Certo? Então, simplesmente, objetos ocultos é para me mostrar os objetos que
foram selecionados como ocultos. Quando eu estou na visão ao vivo, eu posso ter informações dos aparelhos, informações do projeto, e quando eu estou ligado numa mesa, eu posso ou não ver este meu navegador de seleção aqui. Qual é a vantagem disso? A vantagem de não ver o navegador de seleção é que quando eu estou programando, eu não preciso necessariamente ficar enxergando isto aqui nessa tela ao vivo. Salvar imagem, nós não vamos falar sobre isso, mas vamos, ao mesmo tempo, é simplesmente salvar, eu fiz aqui nessa alfa, então é salvar essa imagem aqui, ou qualquer imagem que vocês quiserem, ok? Beleza. Nós temos uma geral, então, de como se vê o software, qual é a cara dele, o que nós temos em ajuda, janela, ferramentas e vista, que é o mesmo que aqui, e vimos como se navega com zoom e com rotações, digamos. Lembre, sempre que vocês fizerem isso, está aparecendo lá o Shift e Ctrl. Usem o Shift e o Ctrl para perceberem qual é a diferença entre um e outro nos movimentos que vocês estão fazendo. Então, Shift, Ctrl, certo? Terminamos essa parte. Vamos para uma outra parte, que é essa aqui. Aqui é onde nós temos os nossos desenhos, ou nosso desenho de luz. Tudo que está no projeto pode ser visualizado aqui, todas as informações. A primeira delas é muito simples, é o nome do projeto, curso completo, o local e o logotipo que nós colocamos. Aí pode colocar data, versão do projeto. Vai alterar isso aqui e vai alterar também nas plantas. Vai alterar lá nas plantas o que está escrito na nossa planta. O que é a seleção? Seleção é quando eu clico em um objeto e ele me diz o que é esse objeto. Ó, esse objeto aqui está na plateia, como vocês podem ver, faz parte de uma camada chamada convencionais de teto. O que é camada? Quando nós criamos no Capture, nós criamos várias camadas, mas esse já é um assunto para a aula propriamente dita do Neném e do Vilmar. Nós encerramos, então, o nosso geral aqui e vamos começar a aula propriamente dita. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dar um stop. Você não quer antes falar das ferramentinhas que estão em vermelho aqui, o copiar, o... Ah, pode ser, posso. Vou dar uma geralzinha, vou seguir, Neném, vou seguir um pouquinho mais, vamos lá. Aqui, da mesma forma que eu selecionei esse aparelho, eu posso vir aqui e selecionar todos os aparelhos por tipo de aparelho. Então, todos os aparelhos dessa mesma marca, desse mesmo fabricante, eu seleciono de uma vez só. Então, não preciso estar procurando, onde é que está? Está aqui, não. Onde é que está? Esse moving, esse moving aqui. Venho aqui, selecionar todos por tipo de aparelho. Seleciona todos os aparelhos daquele tipo. Se eu selecionasse por layer, eu estaria selecionando por camada. Certo? Estaria selecionando por camada. Depois disso, desselecionar, simples, desselecionar. Aqui do lado, nessa ferramentinha, nessa engrenagem, eu posso clonar o meu objeto, ou seja, aquilo que eu estou selecionando, eu posso fazer mais um, ou mais dois, ou mais três, ou mais 20. Eu posso, no caso de aparelho, eu posso substituir um aparelho por outro. Simplesmente colocando aqui substituir, indo na biblioteca de aparelhos e substituindo.
certo? Diante. Selecionar todos, por lei e por aparelho, selecionar somente aqui. Clonar, substituir, apagar, eu simplesmente, se eu for em apagar ou delete, eu apago aquilo ali, e transformar é quando eu preciso alterar, por exemplo, o tamanho, ou reposicionar. Eu reposiciono o meu aparelho, ou as minhas cadeiras. Finalmente, isso aqui é uma cópia rápida. Eu fiz uma cópia. Ou seja, eu peguei o meu aparelho e copiei. Eu não preciso clonar. Só que eu faço aqui, se eu selecionar 3, for na flechinha, eu copio 3. Mas eu também posso copiar de outras formas, vocês vão ver depois. Eu posso copiar por quantidades, dando o afastamento que eu preciso, ou seja, quero que fique 1 metro para lá, rapidamente. Aqui, clonar, afastamento em X. O afastamento, deixa eu colocar aqui a vista superior. Então, quero esse círculo aqui, é que tem um teto, isso. Deletei, está aqui. Pronto. Eu quero clonar 2 metros para lá, e eu quero uma cópia só. Ele vai clonar 2 metros em X, mas eu posso clonar também fazendo 3 cópias, por exemplo. Vou fazer 3 cópias. Ok? Então, seleciono. Aqui nós já vimos tudo. Aqui ele me diz que camadas eu estou usando, qual é o peso dessa estrutura. Potência total não tem, porque não é um aparelho. Se fosse um aparelho, por exemplo, como esse aqui, ele me diria que a potência desse aparelho é 360 watts. E se eu selecionar vários aparelhos? Eu vou ter várias informações. Então, convém que eu diga, eu quero... Quanto será que está pesando todos os meus trusses? Todos os Q30? Seleciono um, venho aqui. Seleciono um, venho aqui. Seleciono todos por estrutura adjacente, por estrutura mais próxima, ou seja, ele vai selecionar o que está próximo, ou o que está colado a ele, ou por layer. Todos os trusses que estão na mesma camada. E se eu vier aqui, eu tenho informação. Eu tenho 1.883 quilos e 297 gramas. Ou seja, eu consigo ver o peso das estruturas, a potência total, por exemplo, de aparelhos. Eu peguei um aparelho aqui, conforme eu já fiz antes, vou selecionar por tipo de aparelho, selecionei, venho aqui novamente e vejo ali que eu tenho 34 quilowatts de iluminação desses aparelhos. Ok? O software é simplésimo, tem um monte de informações, mas é simples. Desenho de luz, então. Seleção, é isso que nós fizemos. As vistas são... são alterações, ou são definições que vocês podem dar para alfa, beta e gama. Camadas são todas as camadas, ou seja, todas, como vocês quiserem dividir o projeto de vocês. Eu vou fazer um palco com atores. Eu tenho uma camada que é só palco e uma camada que é só atores. E eu posso separar isso, inclusive por cor na tela,
e por cor no papel, na planta. Os filtros é quando eu pego estas camadas e seleciono. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aparelhos convencionais, cortinas. Ah, eu não quero nada. Não tem nada selecionado. Ah, eu quero só cortina. Só vai aparecer cortina. Se eu clicar aqui e arrastar para uma vista, ele atua sobre a vista. Se eu clicar aqui em mais, aplicar para todas as vistas eu estou vendo só as cortinas. E se eu mudar aqui para lâmpadas, ou para passarela, automaticamente ele vai mudar todas as vistas, só porque eu selecionei aqui. Então, isso são os filtros. Grupos de aparelhos é quando vocês pegam mais de um aparelho do mesmo tipo e juntam num grupo, para operarem com o grupo inteiro. Cenas. As cenas, vocês vão aprender que são como cena de teatro. Vocês conseguem colocar os objetos em posições diferentes e chamar essa cena. Cena 1, cena 2, cena 3 e assim por diante, com os objetos que vocês quiserem. Os materiais é quando nós aplicamos sobre as superfícies materiais, como metal, por exemplo. E essa superfície vai ter a textura de um metal. Gobos, para quem é da iluminação cênica, é mais conhecido, são stencils que se colocam em um tipo de aparelho chamado elipsoidal e alguns moving lights que são originários, digamos assim, do elipsoidal, que nós vamos também aprender depois. Finalmente, vocês têm informação de todos os aparelhos, os universos DMX, para quem não é da área, para quem é do arquitetural, vai ser explicado o que é a DMX na sequência. Mídia, vocês podem colocar mídias externas, e essas mídias externas podem ser vídeos ou imagens, e vocês colocam no software, e o software apresenta no ao vivo este vídeo, rodando, valendo. As imagens são imagens, neste caso aqui, são imagens que o Neném fez do projeto dele. E se eu der um play aqui, opa, não está porque eu selecionei aqui camadas. Cadê os filtros? Os filtros eu selecionei nada, né? Eu vou selecionar então tudo. Beleza? Aplicar para todas as vistas. E se vocês observarem agora, o que está acontecendo lá é exatamente aquilo que o Neném gravou. Vamos ver o palco. Câmera, posição 1 que nós gravamos, lembram? Pum. Não tem nada acontecendo no palco. Aqui, por exemplo, já tem. Então, vocês conseguem gravar cenas, imagens, e chamar essas cenas depois, sem a necessidade de programar tudo. Beleza? Vocês estão vendo a qualidade aqui? Essa é a qualidade. 7 frames por segundo é muito baixa, porque eu selecionei dessa forma. Porque depois eu vou tentar botar em alta e vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente eu acho que vai dar pau. Mas meu computadorzinho, estou precisando de um novo. E finalmente a biblioteca. O que nós temos na biblioteca? Nós temos coisas pré-prontas, ou seja, para nós medirmos distância no software, ângulos, para nós fazermos junções rápidas de objetos, para nós movimentarmos os objetos. Aqueles vídeos que vocês viram na chamada lá, os trabalhos que nós temos no grupo, usamos muito isso aqui, muito. Para relatórios, ou seja, para as plantas, o rigging, ponto de rig,
Efeitos, nós temos água, nós temos efeito de água, e fumaça, plano de reflexão e plano de foco, que são esses dois últimos, o chuchu da galera, digamos assim, que esse ano foi colocado no software e nós usamos demais para criar reflexões em tecidos, em pisos, e para focar os aparelhos, nós temos esse plano de foco. Então, isso aqui embutido. Receitas são as últimas coisas que eu procurei. Objetos, e que fica, toda vez que fecha, quando tu abre, vem de novo. Objetos. Aí eu tenho equipamento de DJ, eletrônicos. Esses objetos são todos para a construção dos palcos ou dos locais do evento, ok? Os materiais. Eu tenho materiais pré-prontos e posso importar materiais, como, por exemplo, nesse caso aqui, pedra, concreto, para colocar dentro do aparelho. Me chamaram, não sei quem foi. Ok. Além disso, dos materiais eu tenho as estruturas. Nós temos a estrutura da Feeling, toda a estrutura da Feeling. Então, totalmente adequado ao Brasil. Aparelhos, basta eu clicar, pego um aparelho, clico nele, ponho aqui, já está lá, já está no projeto esse aparelho. Certo? Símbolos. É para eu alterar dentro da minha planta, o símbolo desse aparelho, por exemplo, eu quero alterar e quero que seja esse símbolo. Filtros. Vocês podem colocar filtros de vários fabricantes. No Brasil nós temos ali a Rosco, então ali eu escolho um filtro qualquer e coloco ele num aparelho. Esse aparelho tem que ser um aparelho convencional sempre? Não. Pode ser também num moving light. Eu vou colocar isso aqui nesse aparelho aqui, que é uma lâmpada par. Já está lá. Quando eu seleciono o aparelho, vem desenho de luz, vem em seleção, eu posso verificar que tem um filtro nele. Então, colocar filtro é fácil assim. Certo? No caso dos movings, tem que vir em seleção, tem que vir aqui. Para vir para baixo, eu estou rodando na rodinha do mouse, tá? Eu venho aqui, por exemplo, no disco de cores, dou 2 cliques, pergunto, você quer criar uma cópia para editar? Eu digo, sim, quero. E aí, posso pegar um filtro qualquer dessa biblioteca e colocar aqui. Alterar o meu disco de cores. Certo? Porque alguns fabricantes fabricam moving lights para a Europa com um disco de cores, por exemplo, como era o caso do Giotto 400 da SGM, e para o Brasil era um outro disco de cores. Certo? Então, essas adequações vocês podem fazer no software. E, finalmente, a biblioteca, os gobos, que é exatamente o mesmo processo. Ou seja, eu posso vir aqui no meu aparelho, em seleção, dar 2 cliques no gobo, quero criar uma cópia, venho aqui na biblioteca e substituo para os gobos que eu quiser usar. Ah, mas se eu fizer um gobo, lembrando aos arquitetos, gobo é um stencil de metal que vai dentro, ou de vidro, que vai dentro dos aparelhos. Ah, mas se eu fizer lá um desenho meu, eu posso colocar? Sim, eu posso colocar aqui o desenho, vocês podem colocar o desenho que vocês quiserem aqui. Beleza? Dito isso, agora sim, eu acredito que é o momento de nós começarmos do zero. Arquivo, novo, vai apertar se eu quero salvar e vai dizer não. Esse é o nosso ponto de partida. E conforme o Neném falou lá no início, no final nós vamos chegar naquilo que vocês viram. Posso tirar uma duvidazinha? Vai. Natália falando, né? Sim. Eu, nessa parte da mídia, das imagens, quando a gente grava, tipo, os videozinhos para
para quando a gente acessa, você mostrou no projeto do Neném, quando a gente acessa, tá lá aquela cena como foi gravada. Eu num projeto que eu fiz, não todas as luzes, só apareciam algumas luzes ligadas, outras não. Eu não sei se eu estava usando a versão estudante, talvez, e na versão estudante não tem essa possibilidade. Você poderia só me mostrar novamente isso, que isso é super útil. Deixa eu só... Como Ok, eu não uso a mesa, né? Como eu sou cenógrafa, eu não uso... Deveria. Não, estou tentando, mas é difícil. Ó, o que tu está dizendo aqui, isso aqui... Isso, você foi mudando e mudava na área beta, né? Coloquei ao vivo aqui, poderia ser... Ó, gente, volto a dizer, isso aqui pode ser em qualquer uma, eu posso escolher essa aqui, ó, ao vivo. Ou seja, todas elas são iguais, certo? Só que se você abrir ao vivo, vai dar problema, se o computador não for bala. Tá, isso aqui, ó, eu tenho lá a cena e eu dei 2 cliques, não aqui. Aqui. Eu vou mudar de uma cena para outra. Ah, você dá 2 cliques sobre a cena e muda a... Ou no play. Aí ela para uma e começa a outra. Ela para uma e começa a outra. Ah, entendi. Sendo Então, talvez que, na versão estudante. se você tiver com alguma camada desligada, ela não vai aparecer. Ah, sim. Entendeu? Pode ter sido esse o seu problema também. Se eu ver aqui Entendi. filtros Um filtro de camada, né? Aplicar a todas, vai subir. Entendi. Vou fazer um teste com o arquivo e falo para vocês. Obrigada, desculpa interromper. Nada, 100% algodão. Vamos lá então, galera. Todo mundo tem o software? Espero que sim. Espero que sim. Então, abrindo o software, 2 cliques, tem 2 cliques no software. O que vai abrir primeiro é essa tela aqui. Essa é a tela que vai abrir, ok? Se vocês não fizeram nenhum projeto ainda, isso aqui está em branco. Vocês vão abrir... Todo mundo já instalou a licença? Oi, tem o pessoal falando aqui que não conseguiu, por exemplo, o João não conseguiu, falou que a licença dele não liberou. Eu não sei se de repente teve algum erro na hora de habilitar. Tu acha que a gente segue e depois faz isso? Seguimos, talvez ele só não consiga salvar aquilo que ele fez. Né? Infelizmente, mas se aprendeu, consegue fazer de novo. Mas a gente vai fazer pouca coisa hoje. Então, a licença é por aqui, e aqui é novo projeto do Capture, que é o que vocês vão fazer agora com o mestre Neném e mestre Vilmar. Tá joia? Obrigado pela presença de todos. Por enquanto, eu sigo aqui Deixa eu... debaixo dos panos.